a SAF seria, né, o melhor caminho para se pensar em 2025. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Futebol Team, que nós já trouxemos diversos conteúdos do CSA nesses últimos meses, né? Viemos trazendo várias notícias. É claro, mesmo com esse rebaixamento ainda vamos continuar trazendo, né, notícias aqui e tudo mais. Deve ser um mercado movimentado nessa reta final e, é claro, planejar o ano que vem. Janeiro, fevereiro aí já vai ter as principais competições e tem que sim que se planejar, inclusive com várias novidades que devem ocorrer recentemente, né, agora no CSA. Para não se perder nada, bora se inscrever e chegar aos 22 mil inscritos. Então eu vou deixar algumas matérias aqui repercutindo um pouco mais do rebaixamento. O próprio Globo Esporte trouxe aqui, ó, da Série A para a Série D. Saiba como o CSA foi do céu ao inferno em uma década, né, e até menos, metade de uma basicamente. Para você ter uma noção, em 2016 estava na Série D e aí teve a arrancada para até 2019 voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E na Série A acabou não conseguindo permanecer. Ainda assim, o time voltou com uma boa estrutura, com um investimento maior para disputar a Série B de 2020 e 2021. Lembrando, né, aqui ó, 2020 quase voltou, fez 58 pontos, 3 pontos a menos do que o Cuiabá, que retornou e só caiu no ano passado, né? Então, era um ano ali que o CSA, se tivesse voltado, certamente poderia ter feito um trabalho ainda melhor. 2021 acabou que também bateu na trave e em 2022 caiu. Então foi um clube também que caiu depois de um ano bom, né? Então o CSA está decepcionando a torcida depois desses altos e baixos, de uma temporada para outra, um ano quase, 2 anos quase sobe, depois cai. E aí esse ano acho que fez o mais improvável, né? A chance do próprio rebaixamento nessa temporada era baixíssima, né? Se a gente fosse analisar antes do início da temporada. Acabou que o Itabaiana ganhou fora de casa contra o ABC, ninguém estava esperando. O Anápolis também se safou vencendo, né? Mas aí é um jogo dentro de casa, assim como o Figueirense e o Botafogo ali, que ainda tinham pequenas chances de serem rebaixados. O CSA aí foi o azarado e vai se juntar, né? O ABC, que estava até ano passado também na Série B, situação bem delicada também da equipe de Natal. O Retrô e a Tombense, né? 2 clubes aqui que são uma SAF, né? Basicamente. Então, até vou deixar aqui uma outra matéria falando sobre a semana agora bem decisiva. Após o rebaixamento, vou parar aqui o áudio, para a Série D, CSA tem semana importante nos bastidores. Inclusive a própria presidente já tinha falado que iria sair e tudo mais, da renúncia e tudo mais. Então tá aqui, ó, segunda-feira, após o rebaixamento, o Conselho tem reunião agendada para discutir e apurar supostos atos praticados pela diretora executiva contra o patrimônio do clube, né? Vai ser às 18 horas nessa segunda-feira. Eu não vou falar muito sobre isso, né? Não sei nem o que vai acontecer direito e tal, não quero também arrumar problema. Então aqui, ó, Mira assumiu o clube em março do ano passado, após a renúncia do então presidente Rafael, e ela teria mandato até 2027. E aí falando um pouco mais do rebaixamento e tudo mais. Muita gente até falou que a Mira iria fazer essa renúncia tranquila e tudo mais, mas pelo visto não vai ser essa a situação. E aí, igual eu falei no início do vídeo para vocês, é um ano bem atípico, inclusive vai ter uma arrecadação recorde nessa atual temporada. Eu vou deixar uma matéria aqui, ó. CSA vai arrecadar mais de 5,5 milhões se avançar nas Copas do Nordeste e também na Copa do Brasil, antes do jogo contra o Vasco, né? Então tá aqui, ó. O clube já havia faturado 7 milhões e 700 apenas com a competição e também 3 milhões e 100 com a Copa Regional, ou seja, 10 milhões de reais nas 2 Copas, independente, foi eliminado, tá? 10 milhões de reais. Lembrando que isso é mais do que a cota de transmissão da Série B da temporada passada, de 2022 e de 2020-21. Ou seja, vai ser uma arrecadação muito próxima do que foi mesmo nos anos de Série B do Campeonato Brasileiro. Tinha alguns nomes que vinham sendo especulados por uma venda, igual o Enzo, lateral esquerdo. Eu posso trazer um vídeo aqui para vocês, né, atualizando essa situação, mas não vou entrar no balancete desse ano. Se ele for vendido, possivelmente para o ano que vem, vamos ver como que vai ficar certinho essa questão. Se tivesse passado do Vasco, 4 milhões e 700 mil, somando mais de 12 milhões, e se tivesse também passado contra o Confiança, né, mais 770 mil, lembrando que ainda teria os jogos de bilheteria dentro de casa e tal, ou seja, faria sem dúvidas muita diferença nesse quesito se tivesse avançado para as Copas. Mas eu vinha falando todo vídeo isso para vocês, até nos que eu destacava, né, sobre a premiação milionária e tal, eu sempre falava o seguinte: tem que focar em subir, esse que é o principal objetivo do CSA para essa atual temporada, fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e voltar à Série C. Se foi eliminado para o Vasco, acontece, o clube está na Série A e tal, foi eliminado por Confiança, eu até esperava que poderia ter uma classificação, né, para a final, mas tudo bem, Confiança também está na Série C, um clube aí que inclusive terminou
com 26 pontos, que era o mínimo que eu pensava que o CSA iria fazer, né? 26, 27, que foram os clubes, o Confiança, o Floresta e o Guarani se classificaram com 27 pontos. Enfim, situação bem ruim e bem delicada. E aí, sobre esse processo de SAF, já tem conversas desde o mês de fevereiro, março, da própria Miriam, falando que teria uma possibilidade disso sair do papel. Eu vou deixar aqui uma matéria para vocês, ó. Conselheiro explica procedimento para reforma estatutária e aprovação de SAF no CSA, o Diego Omena, que trabalhava para atualizar o estatuto do clube. Ó. Os trabalhos quanto à reforma vêm sendo acompanhados com a comissão pela presidente do Conselho Deliberativo, né? E é importante destacar que essa reformulação visa fortalecer o CSA, pois o nosso estatuto social tem mais de 20 anos não atendendo às necessidades da instituição, bem como é omisso em diversas situações atuais do futebol brasileiro. Quanto à possibilidade de SAF, realmente o estatuto não acolhe essa possibilidade, mas o que tem que ficar claro é esse ponto, né, de recepção no estatuto, para que no dia que chegar uma proposta, o clube possa ser deliberado em Assembleia Geral, ou seja, levar, né, para isso ser debatido. O que até o presente momento, nós conselheiros temos conhecimento a respeito da SAF, é que alguns assessores da presidente procuraram a Galopos, que representa uma consultoria financeira, e aí teria interesse em comprar uma parte do CSA, mas que não foi para frente. Inclusive, pelo que eu pesquisei aqui, essa mudança no estatuto não foi ainda aprovada, tá? Então até vou deixar aqui, ó, investidores visitam a estrutura do CSA e conversas por SAF avançam, né? Ou seja, em fevereiro desse ano, vinha comentando de que teria uma possibilidade de virar SAF nessa atual temporada, que não foi o que aconteceu, né? Se a gente for ver aqui, não foi algo que saiu do papel nessa atual temporada. E aí, inclusive, os representantes da XP naquela ocasião, que esteve no CT por último, né? Então tá aqui, ó. Eu vou deixar essa matéria lá de fevereiro, ele destaca justamente isso. O representante da XP gostou do que viu no CT Gustavo Paiva, ele não só elogiou a infraestrutura, mas ressaltou que o clube tem bastante potencial de investimento, que a XP, né, tem uma vantagem também porque ela já fez esse processo de SAF para vários clubes, né, por exemplo, intermediou Cruzeiro, Botafogo, o Figueirense também quando virou SAF, o América, ele e o BTG, né, que hoje é responsável pelo Fluminense, que tem ajudado no processo de SAF, são as duas mais respeitadas. Inclusive aqui acabei de esquecer o nome desse carinha aqui, o Rodrigo, alguma coisa, ele é até torcedor do Cruzeiro, foi um dos principais. Se não fosse ele, que nesse caso específico, ele não, nem a XP, esse carinha aqui, o Cruzeiro não teria virado SAF, porque foi ele que apresentou do nada o projeto pro Ronaldo, né? Porque ele é cruzeirense e tal, trabalhava na XP e tinha contato com o Ronaldo, pra você ver como que o mundo às vezes é meio aleatório. Então o CSA obviamente tem potencial de mercado. A questão é, o que você prefere, né? Vender para um fundo, um investidor que vai comprar por um preço muito mais baixo, porque está na série D, não tem o que fazer, mas se esse fundo for incompetente e tal, realmente vai estar numa situação bem ruim. Se for um bom fundo com investidores e tal, que já tem um conhecimento de SAF, tudo bem. Ou continuar com uma gestão não profissional, né? Com um presidente, com um diretor, enfim, é uma situação bem delicada. Eu, sinceramente, teria que analisar as opções. Vai vender a qualquer custo com um valor baixo, 100 milhões de reais. Porque todo mundo fala, né, SAF, 500 milhões, 1 bilhão. Mas isso é em 10, 20, 25 anos, né? Ou seja, daqui 25 anos, vamos colocar assim, CSA deu certo, tudo mais. Olha que estou considerando um cenário positivo, está na Série A. E aí vai ter um aporte de 15 milhões, 20 milhões para a Série A. Em 2029, é a mesma coisa se fosse 3 milhões de reais hoje, né? Daqui 25 anos, melhor dizendo. 2029 está aí. Mas daqui 25 anos vai ser um aporte bem significativo, né? Então tem que ver tudo. Às vezes uma proposta de 300 milhões para investimento de 3 anos é melhor do que uma proposta de 1 bilhão para investimento em 25, 30 anos, que aí fica um valor cheio, né, para a torcida comemorar, para o dirigente sair por cima, mas que na realidade vai ser um valor bem mais baixo. E eu acho que o que mais faz diferença é ver quem quer esse fundo, né? Se já tem algum tipo de experiência ou algo nesse sentido, pode deixar